boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa rede TV e vamos já começando a atualizar a situação em termos de coronavírus. A gente está no finalzinho de março, a gente sabe, todo mundo está super bem informado que abril chegando, aí realmente é que as coisas vão se mostrar como elas realmente são, no seu potencial de chegar ao pico ou não, a gente conseguir achatar a curva de contaminação ou não, a gente conseguir atrasar essa velocidade da disseminação do coronavírus, não é? Que é o que todo mundo está tentando com esse isolamento social e parece que já está funcionando. Vocês viram aí a pesquisa do Instituto Butantan aqui de São Paulo, que mostra que na periferia de São Paulo, na região metropolitana, na grande São Paulo, que inclui Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, né, e outras localidades, ali a contaminação que estava sendo de 6 pessoas, de cada pessoa para 6, já caiu de cada pessoa para 2 ou 3 em termos de contaminação, ou seja, baixou bastante. Na cidade ainda não, continua aquela coisa, né, de números em progressão geométrica, em muitos casos críticos também, números de morte aumentando, mas no entorno a coisa já começa a mostrar que o isolamento social está surtindo efeito sim, e essa é a grande arma para abril, onde está previsto o pico da doença entre 6 e dia 20, como a gente tem falado aqui para vocês. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump já resolveu esticar, aí não vai ter domingo de Páscoa, né? Esticar até o dia 30 de abril o isolamento social por lá. Aqui a gente não sabe ainda o que vai acontecer. A previsão, pelo menos para o estado de São Paulo, é que terminaria no próximo dia 7 de abril, que todo mundo está achando que não deve acontecer, mesmo porque o pico da doença se iniciaria no dia 6. Nada cravado, claro, a gente não tem encontro agendado com o vírus, mas é tudo previsão, tudo fruto de estudo e que mostra que as coisas vão ser assim. Abril, vocês se preparem, façam tudo direitinho, porque vai ser um mês difícil mesmo, um mês complicado, porque tem outras doenças da época, né? Outono, inverno, que começam a pintar. Como vocês sabem, inclusive dengue. Dengue é uma coisa que aparece, as doenças respiratórias aumentam e já aumentaram a mais do que se esperava, além da média de todos os anos, não se sabe o porquê, mas isso vem acontecendo também. Então estejam preparados para fazer o que tiver que ser feito segundo a orientação do Ministério da Saúde, né? Continuam com as atitudes de sempre, de higienização, de evitar aglomeração, de usar máscara quando for necessário, se tiver gripado, resfriado, se vier da rua para dentro de casa, enfim, álcool gel mesmo, com todos os cuidados. Vocês viram aí que os últimos estudos mostraram que o álcool gel, se você usa e você passa e com a mão ainda úmida do álcool, você vai para a cozinha, ele pode provocar queimaduras, porque quando a gente passa o álcool gel, tem um vaporzinho que fica nas nossas mãos, na nossa pele, que a gente não vê, mas o calor transforma em chama. E aí você pode ter queimaduras de verdade. Então é assim, água e sabão, água e sabão, água e sabão, é muito mais seguro. Você poupa álcool gel, que está aí em falta, e você mantém a mesma higiene, tá? E se você, por um acaso, passar álcool gel e precisar ir para a cozinha, mas deixa a mão estar absolutamente seca, porque senão pode provocar acidente. E como o álcool líquido está voltando aí para a higienização da casa, evita deixar a garrafa na cozinha, o frasco do álcool normal na cozinha, tá? Porque também pode evitar acidentes. E vamos atualizar os números de hoje para a gente saber a quantas anda a história do coronavírus no Brasil. E os casos de coronavírus no Brasil em 30 de março. As secretarias estaduais de saúde contabilizam 4.330 infectados em todos os estados. O número de
de mortos já subiu para 140. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 10h15 desta manhã, segunda-feira, casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 140 mortos, 98 deles em São Paulo, tá? Aí vocês estão vendo várias manchetes, né, de muitas coisas que estão aí rolando pelo mundo. Confirmada a primeira morte por coronavírus em Minas Gerais, como a gente tinha avisado vocês, e os respiradores, questão de vida ou morte, porque agora os respiradores brasileiros, esses portáteis que a gente tanto falou aqui a semana passada, lembra? Que vai facilitar, eles vão facilitar muito os casos de as pessoas poderem se recuperar em casa, porque ele é portátil, ele não precisa de um respirador complexo de UTI se o caso não for crítico, não for extremamente grave. Pode ser até mais ou menos complicado, mas você usa o respirador em casa. E tem um caso que está muito famoso aí, inclusive a CNN publicou a foto de um americano se recuperando de coronavírus em casa, porque ele não precisou ficar internado, apesar de precisar de respirador, de estar com os pulmões bastante abalados pelo coronavírus. Esse respirador usado por esse americano é um respirador de indústria brasileira. Então vocês vejam como os nossos produtos estão bons, que eles estão sendo usados até num centro altamente avançado, como os Estados Unidos, tá? E esse homem, ele pôde ir para casa, tá se recuperando em casa, porque tem um respirador portátil brasileiro, que não é tão caro, que é prático, que é muito acessível e que vai poder ser distribuído para várias pessoas que precisarem se recuperar e não lotarem os hospitais, vão poder fazer isso em casa, e isso é maravilhoso, né, gente? E ontem uma outra notícia que deixou todo mundo muito esperançoso foi dada naquela coletiva do presidente americano, em que ele fala que foi aprovada a fabricação de testes de detecção do coronavírus, não é? De 5 minutos, o mais rápido que a gente tem é de 24 horas, e mesmo assim, só que no Brasil até ontem tinha 12 mil exames esperando para ser analisados, porque a demanda é imensa e não tem mais teste para todo mundo, e quem já fez o teste ainda não tem o resultado, e com isso, se tiver infectado, a doença vai se desenvolvendo. Então, com esse teste de 5 minutos massivo, né, para todo mundo, testa, se tem os pés no chão em relação à disseminação de verdade. Então, isso é um outro avanço muito importante que vem aí. E então, as coisas vão se encaminhando para que cada vez mais a gente tenha recursos, ferramentas, descobertas, não é? Que nos permitam controlar, conhecer efetivamente e controlar essa doença. Que ela vai passar? Ela vai passar. O objetivo é diminuir o estrago, é poupar vidas, é salvar vidas e manter a nossa população saudável e, assim que for possível, ativa também, não é? Olha, só para dar uma continuidade nessa história de boas notícias que a Gabriela falou aí, tem 10 boas notícias sobre o coronavírus em meio à pandemia de medo. Primeira coisa, gente, tem que se levar em conta que nós já sabemos quem é, vamos dizer assim, o vírus, o corona, não é? Segunda coisa, nós já sabemos como detectar esse vírus, isso é muito fundamental. Na China, a situação está melhorando. A gente vai passar para 11 coisas agora, porque na Itália a situação também já demonstra que vai entrar em queda. Na outra coisa, quarta, né, que seria aqui, 81% dos casos no mundo inteiro são leves. Existe a cura? Não se sabe como, mas as pessoas acabam se curando disso. O vírus tem um ciclo de vida e ele desaparece. Então, os únicos dados que às vezes são mostrados na mídia são o aumento no número de casos confirmados e no número de mortes, mas a maioria das pessoas infectadas é curada realmente. Presta atenção nesse número que é importante. Há 13
vezes mais pacientes curados do que mortos e a proporção está aumentando. Outra coisa boa, sexto motivo que a gente tem esperança, quase não afeta menores de idade. Agora já se sabe que se abriu o leque das faixas etárias, não é só aquela história de 60 anos para cima, grupo de risco, mesmo porque em São Paulo 50% dos casos graves estão na faixa abaixo dos 60 anos de idade. Então já se sabe que pode acontecer sim em crianças, pode acontecer em jovens, jovens adultos, pessoas maduras e até os idosos, mas a proporção de crianças e jovens ainda é bem menor, tá? O vírus é facilmente inativado, água com sabão, né? Qualquer detergente, álcool, gel, você elimina realmente. Ele tem uma capinha de gordura, como gordura mesmo, que água e sabão, o sabão principalmente o detergente, acabam com essa capinha e ele morre. Então o princípio é muito simples, na verdade. É que a velocidade dele é imensa, né? Há bilhões de pessoas no mundo e ele está fazendo aí esse estrago que vocês estão vendo. O oitavo motivo para se dizer que existem coisas boas, porque já existem mais de 150 artigos científicos. Nona coisa, já existem protótipos de vacina, 8 tipos de vacina já estão sendo estudados e logo vão começar a ser testados. Ano que vem, sem falta, no mais tardar começo de 2022, já existem essas vacinas e podem ser mais de uma, inclusive. Então, isso também é muito bom. E o 10º motivo, que é mais um motivo importante, existem mais de 80 ensaios clínicos com antivirais em andamento, ou seja, são mais 80 possibilidades de novos medicamentos que possam realmente dizimar o coronavírus e fazer com que as pessoas fiquem realmente recuperadas, curadas e possam voltar para suas casas, tá certo? Então é isso. Olha aqui, vamos começar com a nossa primeira página. Vladimir Alves já está aqui com a gente. Boa tarde, Vlad. Sônia. Tudo Boa bom, tarde a todos. querido? Tudo bem, graças a Deus. Boa Tudo tarde, bem? Sônia Abrão. Tá aqui, Boa olha, tarde, Felipe gente. Campos, com Boa essa tarde. camiseta linda e bonita. Eu falei, ok.